E acabou a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira já foi. A primeira de 38 rodadas, agora só restam 37. Quem venceu, venceu. Quem empatou, empatou. E quem perdeu, perdeu. O Bahia tinha tudo para vencer o jogo do Corinthians, o Corinthians com o time em reserva, mas acabou vacilando. O Everton Ribeiro acabou sendo expulso e condicionou o jogo. Não teve mais jogo depois que o Everton foi expulso. O Bahia começou o jogo bem, começou o jogo controlando o Corinthians, mas com essa infelicidade, o jogo virou, a tendência do jogo virou. O Bahia ficou com a menos, o Corinthians veio para cima. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Corinthians conseguiu fazer o seu gol no vacilo ali aos 44 do segundo tempo. O Bahia, com isso, empata, começa a primeira rodada empatando. O Bahia não vence na estreia desde 2021 e Campeonato Brasileiro é isso. Se você não vencer em casa, você vai acabar se complicando. E o Bahia, infelizmente, nesse primeiro momento, nesse primeiro jogo, que era um jogo para ganhar, o Corinthians reserva, o Bahia não conseguiu, mas vamos à luta. Vamos analisar aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada, mas vamos falar um pouco sobre alguns jogos. Primeiramente, falar sobre o time do Fortaleza, que acabou vencendo o Fluminense. É incrível o Fortaleza. Fortaleza vem mal, vem mal, vem mal, mas quando começa o Campeonato Brasileiro, liga uma chavinha, o Voivoda tem uma chavinha, tem um pacto do Campeonato Brasileiro, que o time se transforma e começa a mandar bem. Depois vem o Juventude, que venceu o Vitória no Alfredo Jaconi no sábado por 2-0. Fortaleza venceu aqui o Fluminense também por 2-0. 2-0 foi o placar da moda nessa primeira rodada. O Vasco, que surpreendentemente venceu a equipe do Santos, o jogo que foi o jogo anterior ao jogo do Bahia, por 2-1 de virada. O gol foi marcado por Nuno, um atacante português, bom jogador, tá? E por Verratti, que é o sinônimo de Vasco. Depois vem o Grêmio, que venceu o time do Atlético Mineiro por 2-1. Aí depois vem aqui a galera que empatou, que é quem? É o Red Bull, é o Ceará, é o Corinthians, é o Flamengo, que empatou com o Inter, é o Bahia, o São Paulo, o Sport Recife, Botafogo e Palmeiras. Foi uma rodada que os visitantes não venceram, tá? Nenhum visitante conseguiu vencer nessa rodada. Ou empatou ou perdeu. E para mim, o melhor jogo dessa primeira rodada foi o último jogo. O jogo entre Ceará e Red Bull Bragantino na noite de ontem. O Ceará conseguiu abrir 2-0, mas cedeu o empate para o time do Red Bull Bragantino. Tá bom? Vou mostrar aqui para vocês a tabela com os próximos jogos do Bahia. Antes da gente falar do jogo do Bahia como um todo, o Bahia nessa quinta-feira vai enfrentar o time do Internacional na Arena Fonte Nova. Vou mostrar aqui para vocês. Na próxima quinta-feira vai enfrentar o Internacional na Arena Fonte Nova. Já tem mais de 40 mil ingressos vendidos e o Bahia estreia na Libertadores depois de 36 anos. É aquele jogo, cara. Tem que jogar para ganhar. Os jogos em casa na Libertadores são muito importantes. O Bahia tem que entrar para vencer. O time do Internacional, o bom time do Internacional. Eu assisti o jogo contra o Flamengo. O Internacional tem um bom time, tá? Alan Patrick, o Wesley numa ponta. Tem um Carboneiro, bom jogador. Na frente tem o Borré no jogo bem. Não vejo esse futebol todo, mas tem o Ener Valência no banco. E tem também o Fernando, o Bruno Henrique, é um bom time, como um todo, o time do Internacional. O Bahia vai jogar contra o Internacional na próxima quinta, às 19 horas. Depois vai pegar o Santos, na Vila Belmiro. Não sabe ainda se vai ter o Neymar. Provavelmente não, o Neymar não joga, tá? Esse jogo de novo, às 8 da noite, pior ainda, às 8h30 da noite, na Vila Belmiro. E depois pega o Nacional do Uruguai. Vou mostrar aqui para vocês como foi que o Bahia veio a campo e falar algumas coisas sobre o jogo, fazer uma linha do tempo de como foi o jogo entre Bahia e o time do Corinthians, tá? Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vou mostrar aqui para vocês como foi o jogo. Bahia e Corinthians lance a lance, escalação, qual foram as nuances que o Bahia utilizou para fazer o bom primeiro tempo que fez contra a equipe do Corinthians. Começou o segundo tempo para definir. O Bahia é o mesmo problema do ano passado. É incrível como não consegue definir o jogo. E o Bahia foi a campo com a seguinte escalação: Ronaldo no gol, tomando a vaga, né, ganhando a vaga aí do Marcos Felipe, do Danilo Fernandes. O Rogério disse que é para dar minutagem, para testar ele no jogo grande. Eu acredito que o Ronaldo vai ficar jogando o Campeonato Brasileiro e o Marcos Felipe vai ficar jogando a Libertadores por enquanto. Luciano Juba, Santiago Mingo, Canu e Gilberto. Caio Alexandre de primeiro volante, Everton Ribeiro, Jean Lucas é nosso time titular. E aqui, Eric Pulga, Luciano Rodrigues e Ademir. Eu sempre meto aqui o do Vitória, porque sempre que a gente fizer gol, faz gol no Vitória, tá bom? Mas analisando aqui o jogo como todo, o jogo começou bem. O Bahia
começou dominando o jogo. Ficou um tanto nervoso no início, queria fazer muita bola longa e acabou dando espaço também para o time do Corinthians controlar ter um certo controle de jogo, até ali dos 10 aos 20 minutos. Depois o Bahia acalmou e conseguiu fazer o seu jogo, né? Uma coisa interessante que tá virando comentário, Luciano Juba, sempre aqui ajudando o Caio Alexandre nessa saída de bola. O Juba foi o grande destaque por parte do Bahia desse jogo, tá? Ele sempre corta aqui para o meio, tem uma liberdade incrível para poder flutuar por aqui. Essa novidade aí do Senna para a gente. Gilberto segura mais para fazer uma saída de 3 quando necessário. O Juba vem aqui e ajuda o Caio Alexandre. Muito interessante essa movimentação, tá bom? Deixa eu botar o Juba aqui para o lugar dele. Vou botar aqui o Caio Alexandre para o lugar dele. Outra coisa que acontece bastante, o Juba, como ele vem para o meio, quem faz a amplitude aqui para a lateral é o Eric Puga, tá? Eric Puga foi bem nesse jogo também. É sempre auxiliado também pelo Jean Lucas, que fica aqui no meio. O Ribeiro, ele às vezes fecha aqui para ajudar o Caio Alexandre na saída. Muito interessante essa movimentação. E isso aconteceu bastante, tá? Nesse jogo. Essa triangulação aqui. Começava com o Canu, o Gilberto, às vezes o Ribeiro, ou por vezes o Caio. O Caio, por vezes, também vinha para dentro para poder ajudar na saída de bola. Fazia a saída de bola para poder acionar os zagueiros. Tá? Muito interessante. E a dinâmica do jogo no início foi essa. O Bahia conseguia fazer algumas saídas, teve uma chance logo no início com o Everton Ribeiro, que ele recebeu uma bola aqui e lançou ao Lúcio. O Lúcio finalizou e o goleiro Matheus Donelli fez uma boa defesa. O Lúcio poderia também tocar de volta, né? O Everton, ele recebeu aqui, o Everton passou para cá, o Lúcio poderia tocar para o Everton ficaria com um gol livre para poder finalizar, mas é centroavante, né? Ele acabou por finalizar e o goleiro fez uma boa defesa. Depois, o Bahia criou outra chance com o Eric Puga. O Eric Puga fez uma boa jogada com o Jean Lucas aqui. Combinaram bem. O Eric Puga entrou na área, cruzou pro Lúcio. A bola desviou no back, no zagueiro que estava aqui. Ficou alto. O Lúcio quase consegue fechar aqui na segunda trave para poder fazer o gol. Mas não aconteceu também. O Bahia, como sempre, né? Enumerando oportunidades e perdendo as mesmas. Teve outro lance também com o Ademir. O Ademir veio pela lateral aqui, pelo canto, cruzou para o Lúcio. O Lúcio furou, não conseguiu finalizar. E aí vem a grande jogada do primeiro tempo do Bahia. Olha onde eu vou trazer o Luciano Juba. O Luciano Juba vem para cá, recebeu uma bola. O nosso lateral esquerdo. O Ademir tocou para ele aqui. O Lúcio estava aqui. E outro cara que participou de forma importante do gol, o Gilberto. Ficou mais ou menos assim. O Juba recebeu a bola aqui na intermediária, fingiu que ia chutar aqui, não chutou, fingiu que ia chutar aqui, não chutou de novo, trouxe mais um pouco, cruzou para o Gilberto entrar e fuzilar a zaga do Corinthians e fazer assim 1-0 para o time do Bahia, de lateral para lateral. Muito, muito interessante essa movimentação para o Bahia 2025. Rogério Ceni mostrando repertório, né, para o seu jogo. E assim foi a dinâmica do primeiro tempo. O Bahia fez 1-0, poderia ampliar, não fez. O Corinthians também teve algumas chances, também não conseguiu fazer o gol. O Ronaldo foi seguro na defesa, nas bolas que chegou até ele. E aí, no segundo tempo, o Bahia voltou com o mesmo time. O Corinthians teve a saída do Yuri Alberto. O Yuri Alberto saiu. E o Everton Ribeiro, ele tomou um cartão amarelo, mais ou menos nessa zona aqui do campo. Falta no volante do Corinthians, esqueci o nome dele agora. É o Breno Bidon, bom jogador, tá? Jogador versátil, mas jogador também que faz muita falta. Fez muita, muita falta. O juiz, o Bruno Arleu de Araújo, não marcou as faltas, não sei porquê. E na primeira falta do Ribeiro, no primeiro tempo, o Ribeiro tomou um cartão amarelo besta. E logo quando voltou, o Bahia teve duas chances, logo no início do jogo. No início do segundo tempo, o Puga, aquele cruzou pro Ademir, aqui, cara, tentaram uma cavada, tentaram dar uma de letra, mas também não é muito do Ademir. O goleiro defendeu. E logo depois, deixa eu botar o Ademir aqui, agora numa jogada do Ademir para o Lúcio Rodrigues. O Ademir recebeu a bola aqui, deu de 3 dedos, o Lúcio cabeceou, o goleiro do Corinthians estava centralizado, fez uma boa defesa. O Corinthians segurou o Bahia. E depois desses dois lances, foi quando o Ribeiro foi expulso. Uma jogada do Thales Magno, estava infiltrando aqui entre o Canu e o Gilberto. E o Ribeiro, na passada, acabou por fazer a falta no Thales Magno. Já tinha dado amarelo, o segundo amarelo foi justo. Com isso, o Bahia ficou com 1 a menos em campo.
Vou tirar aqui o Ribeiro expulso. O Bahia ficou com um a menos em campo. E como foi que o Rogério Ceni montou o time? Pegou o Caio Alexandre, Jean Lucas, aqui, passou o Pulga para a ponta esquerda, o Lúcio Rodrigues, e sacou o Ademir e colocou o. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? O Gabriel Xavier. Colocou o Gabriel Xavier aqui. Tá aqui o Gabriel Xavier. E fechou a zaga assim. Linha de 5, ok? Linha de 5. Os dois volantes aqui, o Jean Lucas e o Caio Alexandre. Deixa eu jogar o Mingo para cá. Fez essa linha de 5 aqui com os três zagueiros, Juba e o Gilberto. Depois os dois volantes, o Caio e o Jean. E ficou aqui o Lúcio isolado e o Pulga aqui para tentar fazer a espetada, né? E o Bahia ainda teve duas chances, tá? Quando o Ribeiro foi expulso, o Bahia teve duas chances. Uma com o Pulga, ele veio aqui pela esquerda, cortou para o meio, poderia tocar tanto pro Lúcio, tanto pro Jean, que estava por trás, e ele preferiu chutar, a bola saiu mascara, travada. Eu acredito que se ele toca, o Bahia conseguiria fazer o 2-0. Não tocou. Deixa eu voltar o Jean. O Bahia teve outra chance depois com o Lúcio Rodrigues. Ele recebeu uma bola, se eu não me engano, foi do Gilberto. Ganhou da zaga. Veio aqui pela intermediária. Ele poderia cortar, estava contra dois jogadores do Corinthians. Ele tentou o chute direto, passou do lado da trave. Se ele cortasse, seria uma melhor oportunidade. Ele poderia finalizar até de perna esquerda. Mas acabou por não acontecer isso. Com isso, o Bahia foi cansando, foi cansando, foi cansando. E o time do Corinthians começou a vir para cima. Começou a vir para cima, ele tirou alguns jogadores, tirou os volantes, colocou o Igor Coronado e colocou o Hector Hernandes, o centroavante espanhol. E o Bahia ficou com essa formação aqui. Depois, o que foi que o Rogério fez? O Rogério ele tirou o Caio Alexandre. Vou tirar o Caio Alexandre. Colocou o Eric. Vou colocar o Eric aqui. Colocou o Eric. Tirou o Luciano Juba e colocou o Iago aqui. E assim ficou o time. Depois disso, ele ainda mudou de novo. Ele tirou o Pulga, que eu acho que aqui foi o erro do Rogério, tá? A não ser que o Pulga tivesse cansado. Ele tirou o Pulga e colocou o Nestor aqui. Olha como ficou o time do Bahia. Uma linha de 5. Depois, os três volantes. E o Lúcio, sozinho aqui na frente, para poder marcou. Depois, o Rogério saca o Jean, estava cansado, e coloca o Acevedo, jogou o Nestor para lá, colocou o Acevedo, e foi com essa escalação que o Bahia terminou o jogo. Aí, como foi o gol do Corinthians? Primeiramente, teve um gol do Corinthians no vacilo, né? O Romero, ele puxou, o Thales Magno puxou o contra-ataque aqui contra o Gilberto e o Gabriel conseguiu tocar no meio. E o Romero, um belo chute, tá? Acabou por fazer o gol aqui no Ronaldo, mas o Thales Magno estava impedido aqui, com impedimento. E aos 44 do segundo tempo, o Eric saiu para marcar aqui, ficou no bobinho. O Rogério até saiu para reclamar com ele no final do jogo sobre isso, que ele correu errado. O Gilberto não abriu para marcar o Breno Bidon. E o Breno, meio dos dois, o Canu excitou, o cansaço pode ser, excitou, e no meio dos dois, o jogador do Corinthians conseguiu fazer o gol que deu empate ao time do Corinthians. Basicamente foi isso o jogo. Basicamente foi isso que aconteceu. O Bahia perdeu a oportunidade, né, de começar o Campeonato Brasileiro com um triunfo. Isso não acontece desde 2020 ou 2021, se eu não me engano, contra o Santos. E foi assim que o Bahia acabou por empatar com a equipe do Corinthians na Arena Fonte Nova. Virando a página agora, vamos falar do próximo jogo.
os próximos jogos do Bahia, Bahia e Inter. O que é que o Bahia tem que fazer para poder vencer a equipe do Inter, o bom time do Inter? Por quê? É Libertadores. Libertadores tem que ganhar em casa e vai fazer o máximo de pontos que você puder fora, nem que seja empate. Mas essa é a dinâmica para poder passar na Libertadores. O Bahia vai ter que entrar ligado no jogo. O time do Inter é um bom time, não é o reserva do Corinthians, é um time melhor. Então o Bahia vai ter que entrar ligado no jogo. E os pontos vão ter que funcionar. Tanto o Ademir quanto o Lúcio Rodrigues vão. Posição certa. O Lúcio na posição certa. E trocar aqui o Canu e o Minho. O Bahia deve vir a campo com essa ação, tá? Deve ser o mesmo time que entrou contra o Corinthians. E o Bahia vai ter que entrar com sangue no olho para poder vencer a boa equipe do Internacional de Porto Alegre, tá bom? É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. O Bahia ontem teve a premiação do campeonato. O Bahia foi o maior vencedor, né, podemos dizer, da premiação. O Bahia conquistou, teve 6 jogadores na seleção do campeonato, ainda teve o melhor técnico. E além do título, é claro, o Bahia treina hoje. Ontem foi folga, o Bahia treina hoje, já avisando o jogo do Inter. E na quinta-feira, às 7 da noite, Bahia Internacional na Arena Fonte Nova. Vou fazer um outro vídeo antes desse jogo, já trazendo ali como é que o Inter vai vir, algumas coisas sobre o Inter, imaginando que eu acredito que possa acontecer nesse jogo para poder ganhar, fazer 3 pontos que é necessário essa volta de 36 anos a Libertadores, tá? Forte abraço, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like. Valeu!